e a primeira Páscoa. Então não tem nada sobre o nascimento de Jesus. Não, o nascimento de Jesus é um feriado religioso também, Que é o Natal. mas que é o Natal. Isso, calma. Vamos com calma. Ei, muita conversa. Escutem. Sim, né? E aí, claro, por que a gente sempre... Aí a gente fala, Páscoa é um tempo da gente pensar, de renovar, assim, né, os nossos pensamentos, as coisas boas. A gente fala muito assim, claro, todo mundo gosta de ganhar um vídeo de Páscoa. A gente fala, tá, João? Deus, João. Toda vez que tu fala, tu me interrompe. Pode escutar. Todo mundo gosta de ganhar chocolate, né? Todo mundo gosta. Quando a gente é bem criancinha, meninos, né? Quando a gente é bem criancinha, eu posso falar isso aqui, porque eu já tô num quinto ano, né? Então eu acredito que ninguém acredita mais no tempo da Páscoa, né? Todo mundo sabe que o ovinho de chocolate, a cestinha, enfim, né? Veio lá do pai e da mãe, do coisa da Páscoa. Então, mas aqui, né? A senhora não fala isso na sala de aula lá dos bem pequenininhos, porque eles têm muitos que acreditam ainda, né, no coelhinho da Páscoa. Eu vou separar vocês, né? Mas a gente precisa entender o significado da Páscoa e a gente não precisa deixar de gostar da Páscoa e do chocolate, tá? Mas a gente precisa entender o real significado da Páscoa. E hoje a gente vai começar, depois a gente vai fazer outras atividades durante a semana, mas hoje a gente vai começar aprendendo um pouco sobre a história da primeira Páscoa, porque tem a ver, meninas, com o nosso conteúdo, inclusive, dos primeiros, né, dos povos antigos. E aí, então, tem um pouco dessa história do Egito, tá? E aí, depois a gente conversa um pouco mais, para ver o que vocês vão entender. É da primeira Páscoa, não tem, ó, olha aqui, ó. Essa história que a gente vai ouvir agora é da comemoração da primeira Páscoa, da instituição da comemoração da primeira Páscoa. Não tem a ver com Jesus, não, tá? Em primeiro lugar, o que acontece? Para vocês entenderem a ligação, o que acontece? Esse povo, essa história que a gente vai ouvir, desse povo, né, entendeu? É o povo que deu origem a Jesus Cristo. Tá, calma. Que deu origem a onde Jesus Cristo nasceu, desse povo. Ele era o povo hebreu. O que aconteceu? Né? Aí a gente hoje fala, né? A gente aprende, a gente sabe, tem muitos que vão na igreja evangélica, tem muitos que vão na igreja católica. Mesmo quem não vai. Ai, gente. Mesmo quem não vai na igreja, os pais falam sobre isso muitas vezes. E é que a senhora quer falar de novo. Isso é relacionado à religião cristã, né? Porque o nome religioso cristã já vem de Cristo, de Jesus Cristo. Então, a religião cristã, quem segue essa religião, não é só o evangélico, né? O protestante, o católico também. Significa que acredita em Cristo, né? Que acredita em Cristo, que crê em Cristo, né? Então, esse Jesus Cristo, ele veio, ele é descendente desse povo, do povo hebreu, tá? Do povo hebreu. E a questão da história da morte e da ressurreição de Jesus Cristo aconteceu no período que esse povo comemorava a primeira Páscoa, lembrava a primeira Páscoa, tá? Porque é uma festa que é da tradição hebraica e eles continuam comemorando até hoje. Então, a morte, a ressurreição de Jesus Cristo aconteceu durante a festa da Páscoa. Propositalmente. Então, nós, quando na religião, né, quem segue esses princípios, lembra dessa comemoração no feriado da Páscoa, né? E aí, o que acontece? Sexta-feira é feriado, tá?
Porque, segundo a tradição cristã, na sexta-feira foi quando Jesus foi preso, né? E foi morto, né? E por isso o nome por isso esse feriado da sexta-feira é chamado de Sexta-feira Santa, né? Por isso. E algumas pessoas, meninas, que seguem rigorosamente, assim, a uma religião, inclusive, não se faz muita coisa na sexta-feira por uma questão de lembrança desse episódio. E aí, muita gente não come carne, né? O que vocês viram? Exatamente. Alguém na casa de vocês tem a vocês sabiam o porquê disso? Não? Porque não é porque é porque exatamente, porque sexta-feira, na sexta-feira que nós botamos o nome de Sexta-feira Santa, é lembrado o dia que Jesus foi preso e crucificado. Então, por uma tradição, né, enfim, por isso que algumas pessoas não fazem, né, e isso vai de cada pessoa. Toda vez que a gente falar, vocês precisam entender isso, toda vez que a gente conversar sobre, meninos, a crença, né, a crença de alguém, a gente precisa sempre respeitar as opiniões de cada um e respeitar aquilo que eu aprendi em casa, mas que foi diferente do que as mulheres aprenderam, né? A gente precisa respeitar e tratar de forma amigável a diferença de opinião relacionada principalmente a isso, né? Porque, olha só, eu nunca vou dizer pra vocês, eu como prof, nunca vou dizer pra vocês, isso é certo, isso é errado. Porque religião e crença é algo que a gente aprende e traz de casa. É o que a minha mãe e o meu pai me ensinam. Depois, quando eu cresço, eu posso decidir o que eu quero acreditar ou não. Se eu quero continuar acreditando o que meu pai vai me ensinar ou não. Né? Daí vai de cada um. Mas dentro da escola a gente vai trabalhar e aprender sobre todas essas questões. Por que a senhora está falando sobre isso hoje? Claro que semana que vem é Páscoa, né? É importante a gente saber o porquê que é feriado, vocês não sabiam, né? Existem tipos de feriado e esse feriado nosso esse feriado é um feriado religioso, então ele serve sim para falar sobre um acontecimento religioso. Depois existem outros feriados, como o 7 de setembro, que é um feriado que a gente lembra a independência do Brasil. A independência do Brasil não é uma comemoração religiosa, e sim política, para se lembrar de uma comemoração de algo, de um acontecimento político. Né? Halloween não é feriado, não. Tá, então é o quê? Halloween é uma data que inventaram, que na verdade vem lá da cultura dos Estados Unidos, nem é nossa, não é da gente, é lá dos Estados Unidos, mas a gente acabou incorporando, mas continua sendo dia normal de trabalho de aula. Não tem na escola o dia do Halloween, dia 31 de outubro? Não. Então, eu tô falando quando é feriado, amor. Feriado. Aí lá em outubro a gente tem outro feriado, Luiz. Ó, lá em outubro a gente tem outro feriado. A gente tem feriado dia 12 de outubro. Todo mundo diz, feriado do dia da criança. Só que não é feriado do dia da criança. Ele é feriado porque é o dia da Nossa Senhora Aparecida, que é a padroeira do Brasil. Quem algumas pessoas há muito tempo atrás escolheram para ser a santa que, segundo, gente, a prof sempre vai falar isso, a religião católica e quem acredita nisso. Você não precisa acreditar. Você pode levantar sua mão e dizer assim, nada a ver, uma baita bobagem isso aí. Ok? Só que dentro da escola é o lugar para a gente aprender e produzir conhecimento. Então a gente precisa saber. Aí lá no dia 2 de outubro, né, o dia é uma homenagem a essa santa. Aqui em Tramandaí a gente tem outro feriado, que é dia 29 de junho. 29 de junho é o dia de São Pedro. E São Pedro foi o santo que foi escolhido pela cidade para ser o padroeiro, o abençoador, o santo protetor da cidade. E então, no dia desse santo, se faz feriado na cidade para lembrar e homenagear.
Vocês estão entendendo? Aí lá no dia, dia 21 de abril, agora, a gente tem feriado 18 sexta-feira, porque é sexta-feira santa, né? Aí sábado, claro, não tem aula, nem domingo. E domingo é o dia de Páscoa. Mas segunda-feira, dia 20, né? 21 de abril é feriado. Então a gente vai ficar sexta, sábado, domingo, segunda, cara. Só que segunda já é, olha só. Só que segunda, dia 21 de abril, já é feriado por outra coisa. Quem é que sabe o que é? Tiradentes. Tiradentes, exatamente. Tiradentes, uma pessoa que fez parte de uma revolução, né? Lá nos Estados de Minas Gerais. Né? Então, é um feriado que faz uma homenagem a uma pessoa mais relacionada à política. Tá entendendo? Político. Então, dentro do nosso país, a gente tem esses feriados religiosos e feriados políticos. Né? A gente vai trabalhar um pouco sobre o feriado religioso, vamos trabalhar um pouco sobre a história desse feriado religioso, que é a Páscoa, porque, afinal de contas, o Brasil, ele até costuma dizer que o Estado, o Brasil, o país Brasil, é laico, quer dizer, não existe religião, ok? E cada um pode escolher a religião que quer, ok? Só que o nosso calendário que diz quais são os feriados que a gente tem que fazer, quando a gente estuda, quando a gente para de estudar, o nosso feriado, ele é guiado pelo calendário da Igreja Católica. Por isso a gente tem alguns feriados que são religiosos, né? Então é importante a gente saber o motivo desses feriados, tá? A senhora vai colocar aí um vídeo da primeira Páscoa, tá? Vocês entenderam? Da primeira Páscoa. Não da Páscoa que fala a história da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Da primeira Páscoa, lá da origem, né, do povo de Jesus Cristo, tá? Por quê? Porque a palavra Páscoa significa passagem. E depois a gente vai trabalhar um pouco mais sobre isso. Vocês vão ver por que existe essa comemoração de passagem e que depois se trouxe, né, para essa parte da morte e da ressurreição de Jesus Cristo, porque a Páscoa significa a passagem, tá, da morte para a vida, né? Isso é essa palavra. Por quê? Porque se a gente, né, conhece a história, a gente sabe que Jesus Cristo, então, segundo a história da Bíblia, ele morreu e no domingo, no terceiro dia, ele ressuscitou. O que é ressuscitar? Para a vida, exatamente. Então, por isso essa palavra, Páscoa, e por isso esse significado de passagem. O que significa essa passagem? Da morte para a vida, né? Então, hoje a gente vai ver essa primeira parte da Páscoa, que é um outro tipo de passagem, tá? Que é uma história que talvez alguns já conheçam, né? Essa história, talvez não. Mas é um resuminho, né, da primeira Páscoa. E depois a gente vai trabalhando um pouco mais, tá? Não, vou assistir o vídeo. Olá! Eu achei que era outro vídeo. Eu tinha um outro vídeo. Mas tudo bem, pode ser esse também. A boneca foi com o motor de novo. Páscoa, o canal Parabéns Encantadas fará uma série sobre o tema. E hoje Olá, família! Entendeu? Ó, vocês podem ver lá, ó, o título do texto é A Primeira Páscoa